Salve, salve, viajantes das estrelas, jardineiros do paraíso. Quero atualizar vocês do que a gente está fazendo aqui. As coisas estão ficando cada dia melhores. A gente está transformando isso aqui numa floresta. Vem comigo que eu vou mostrar. Serão aqui 6 etapas aqui fora de transplante e de adequação do nosso cultivo. Daqui a pouco a gente vai para dentro da estufa, nós vamos mostrar também, mas a gente está apostando em árvores aqui, a gente está apostando em uma floresta. Então nós estamos deixando as plantas com bastante espaço, 2 metros de distância entre cada uma para todos os lados, nas covas que a gente está abrindo. Como eu falei, aqui fora são 6 etapas. Em 4 a gente vai fazer o transplante igual eu vou mostrar agora, que é só a cova com 2 metros de distância entre cada uma e com bastante espaço para elas poderem respirar, espaço para manejo, espaço para elas se desenvolverem. Em outras 2 etapas, nós temos 2 áreas um pouquinho maiores do que essas 4 e que vão ser uma espécie de uma horta. A gente vai fazer aqui uma horta, já falei isso em vídeo anterior, vai ser um cultivo estilo agrofloresta, então nós vamos fazer uma horta com cannabis no meio também, só que um pouco mais espaçado ainda. Vamos estudar aqui quantas mudas a gente ainda tem para a gente decidir a distância entre cada uma, mas vai ficar aí entre 3 e 4 metros entre uma e outra, para a gente poder dar espaço também para os vegetais que a gente vai plantar. Nós queremos cultivar aqui, além da cannabis e dos alimentos para a gente mesmo e para a gente poder doar para quem precisa, nós vamos cultivar também alguns vegetais que vão servir de fertilizante para as próprias plantas que a gente está cultivando aqui. Então, nós vamos daqui a pouco para o lado de lá da estufa, que foi a primeira etapa, essa é a segunda etapa. Nós vamos, já estamos fazendo aqui, o Rafa e o Davi já iniciaram e eu já vou pôr a mão na massa junto com eles aqui. Vamos transplantar essas plantas todas aqui para o fundo e aí amanhã a gente volta preparando a terceira etapa aqui de fora. A última fase vai ser mesmo as hortas, né, com alimento. A gente vai deixar para fazer isso por último, porque a nossa intenção é envolver também alguns outros associados do Instituto Éden que estão bastante motivados com essa ideia de produzir alimento para poder oferecer gratuitamente para as pessoas carentes. Enfim, é isso aí. Vamos lá. Hoje citou pro pessoal qual época que a gente tá, o que foi feito hoje. Hoje é quinta-feira, dia 4 de dezembro, é isso, né? E tá com 6 dias que a gente fez a última filmagem aqui dentro. Já tiramos bastante muda daqui dos vasos, né? Que são aquelas que a gente transplantou para fora nessas 2 etapas, mas ainda temos algumas. Essa semana eu tive alguns contratempos que me impediram de estar muito dentro da estufa, né? Tanto de trabalho, também eu tive um problema na boca, acabei precisando extrair um dente que fraturou, e aí eu não podia ficar muito no calor, no sol e fazendo muito esforço físico. Então essa semana quem vai atualizar a gente aqui do que foi feito dentro da estufa é o Rafa. O Rafael é o nosso jardineiro mora aqui. Pera aí. Chega aí, Rafa. Vou pôr o microfone aqui. Aí. Então, fala pra nós aqui, meu querido. Como que foi o trabalho essa semana aqui na estufa? Essa semana nós fizemos o trabalho de desfoliação das plantas, né? Porque conforme o calor da nossa cidade, a planta aqui na estufa aqui a temperatura é muito alta. Então as plantas precisam de mais oxigênio. E elas com muita folha, então elas ficam muito abafadas aqui. Então nós estamos fazendo a desfoliação, tirando as folhas que já estão mais amarelinhas, né? E estamos deixando a árvore mais livre para poder respirar.
e fazendo as regas, né, contínuas, né, diariamente. Na verdade, elas estavam muito abafadas, né? Aqui dentro fica uma concentração muito grande de oxigênio, porque a planta o dia inteiro com muito sol e fazendo fotossíntese, começa a faltar gás carbônico para ela para fazer fotossíntese. Os ventiladores têm também essa função. A função do ventilador não é só circular o ar, refrescar, né? Como tem a tela, o ar acaba ficando um pouco mais parado aqui dentro. O ventilador consegue fazer o ar passar pela tela e a gente vai renovando o ar aqui, trazendo um pouco de gás carbônico para dentro para as plantas poderem fazer a fotossíntese. Mas o que o Rafa quis dizer é que estava muito abafado, as plantas estavam muito abafadas, né? Começou a secar muito folha para dentro e a gente sentiu que elas estavam dando uma travadinha por conta de estar sem espaço para conseguir fazer a fotossíntese nessas folhas que estão um pouco mais para dentro. Então, Rafa fez um trabalho muito bem feito essa semana de limpar. Essa defoliação que ele fala é aquela que eu já venho falando para quem me pergunta. Não fazemos nenhuma poda durante a vega. O que nós fazemos durante a vega é essa limpeza nas plantas. Se as folhas vão secando, vão amarelando, que vai tirando força da planta, aí a gente vem e tira essas folhinhas amarelas. Essa planta, por exemplo, ó, a gente está esperando ela poder tirar o que der de nutriente dessas folhas mais amarelinhas, porque elas ainda estão amareladas, mas estão bem grudadas aqui, ó. A gente vai deixando elas irem soltando sem fazer muita força. Ó, se precisou fazer força, eu não tiro. Se precisou fazer força, a gente deixa. Passei a mão, a folha saiu, é porque ela já entregou para a planta o que ela podia entregar e agora ela só está tirando força e abafando o ar, né, que a planta precisa, tanto para fazer fotossíntese, para respirar e também para entrar sol, enfim. Trabalho de limpeza muito bem feito do Rafa essa semana. Próximas etapas, então, Rafa, o que vai vir? Porque pelo jeito você não vai ficar também, né? Essa próxima semana você também não vai conseguir. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho falado isso para os meus clientes e eu quero mandar um recado para você que é meu cliente. Nós não estamos aqui construindo um projeto pessoal. A gente está construindo aqui um projeto coletivo. O que a gente está fazendo aqui é levar não só cura, não só remédio de qualidade e num preço acessível. Nós estamos trabalhando para chegar lá, enquanto o nosso habeas corpus está em andamento. Logo a gente vai poder começar a fazer isso, mas não é só isso. É um projeto coletivo de geração de renda, de geração de emprego, de geração de qualidade de vida, de oferta de serviços para a comunidade dessa cidade, serviços de ecoterapia que a gente quer oferecer, consultas médicas a valores reduzidos com médico de qualidade, outras terapias, especialmente para crianças com deficiência intelectual. Tudo que a gente vai colher de alimento aqui, eu já falei, a gente vai oferecer gratuitamente para a população dos bairros mais simples que estão aqui próximos da chácara. E tudo isso que a gente está fazendo hoje, a associação ainda não está funcionando, a gente não pode fornecer óleo, porque nós ainda não temos autorização do judiciário para isso. E tudo que está sendo feito aqui está sendo custeado com o meu trabalho da advocacia. Por isso eu tenho estado um pouco mais ocupado no computador do que aqui dentro. E é o meu papel, é a minha parte aqui. Cada um dentro dessa família tem o seu papel e a sua parte. O Rafa assumiu aqui, junto com o Igor, meu filho, o cuidado com as plantas, o cuidado com a chácara, para eu poder me dedicar lá. E cada cliente que me vê, que acredita em mim, que contrata o meu trabalho, está deixando um pouquinho do seu DNA aqui no Instituto Éden. Está fazendo parte e está colocando um pouquinho da sua essência, do seu amor, da sua vontade de ver o outro melhorar. Então você que é meu cliente, que está vendo isso daqui, saiba que isso aqui tudo está acontecendo porque você também está fazendo parte e eu quero te agradecer por fazer parte disso, por acreditar no que a gente está construindo aqui. Demais. Então, para encerrar, vamos atualizar o pessoal com aquelas plantas que a gente tem acompanhado, né? Essa daí essa tá meio metro a mais do que na semana passada. Essa é a maior de todas. Eu acho que não sei se no vídeo dá para ter uma noção. Dá. Mas você nem tá alcançando mais, cara. Não, nem se eu pular eu não alcanço lá porque eu já sou velho, eu não consigo pular tão alto. Mas essa planta que é uma que eu amo, ela está sofrendo muito com o calor, mas a gente está apostando que ela é muito resiliente, ela já sofreu no outro ciclo também, revegetou, e embaixo ela está bem verdinha, mas em cima ela está começando a sofrer por conta do calor. Gente, isso não é deficiência de nitrogênio, elas estão muito bem nutridas.
Vocês não têm noção a temperatura que fica aqui dentro durante o dia. É como se fosse uma estufa, né? É como se fosse uma estufa. E ela tem as folhas muito fininhas, ó. Então, a folha muito fina, contato com o ar quente é maior, né? E ela seca muito fácil, tem menos água, então ela acaba ressecando mais. Essa planta eu não sei o que aconteceu com ela, que hoje ela deu uma murchada. Nós lavamos a raiz dela aqui agora e vamos ver se ela reage, mas não tenho certeza, né? Embora eu acredite muito, já vi várias plantas acontecer isso, às vezes ela sente muito calor e vamos ver, vamos investir até o fim. E as que revegetaram, né, que são as... Antes das que revegetaram, gente, olha essa aqui. Eu fiquei essa semana quase sem entrar, eu não tinha me dado conta dessa planta, estou me dando conta agora. Olha o absurdo do tamanho dela. E tem as que revegetaram que estão virando uma moitona, né, que está ficando a coisa mais linda, as folhinhas um pouco menores. Legal que essas plantas, no primeiro ciclo, a folha não era tão pequena, a folha era maior. E aí elas revegetaram realmente diferente. Tem uma da mesma genética dela aqui no fundo e que já está com a folha um pouco maior que a outra. Mas essa é a salada de fruta. Essa é a flor que talvez seja a mais cheirosa, a planta mais cheirosa que eu acho que a gente tem aqui, né? Ela é maravilhosa. Bom, é isso aí. Eu estou me esforçando para ajudar a quem quer fazer um cultivo mais ou menos parecido com o meu, para quem quer ter um resultado mais ou menos parecido com o meu. E a gente não está escondendo nada. Tudo que a gente está fazendo, a gente está mostrando, porque o que nós queremos é que você, que quiser plantar, fazer um cultivo outdoor, que você consiga alcançar exatamente o mesmo resultado que a gente está alcançando, sem gastar o absurdo que falam por aí. E a gente está gastando aqui bem pouco. Se fosse seguir o que o pessoal fala, que é o que precisa, a gente teria gasto um absurdo até agora, e eu tenho absoluta certeza que o resultado não seria diferente do que está sendo agora. Se fosse diferente, seria para pior, não seria para melhor, acreditem. E uma coisa que a gente está seguindo, a natureza ela é perfeita e ela vai oferecendo para todo ser vivo aquilo que ele precisa naquele momento, naquela fase, naquela estação do ano. Agora é a fase da manga e a gente acabou de passar pela fase da jabuticaba, colhemos um monte de jabuticaba, jogamos tanto na composteira sólida quanto na líquida e agora a gente está fazendo isso com as mangas. E daqui a pouco tem caju, na verdade já está começando a ter um pouquinho de caju, a gente já está colocando também na compostagem e a gente está fazendo a compostagem com aquilo que a natureza aqui está dando para a gente agora. E está sendo impressionante a resposta das plantas, basta vocês verem o que está acontecendo aqui dentro, né? Agora vamos acompanhar as lá de fora porque eu estou apostando muito alto nessas plantas 100% natural e 100% orgânico. O que foi feito lá fora, cara? Resume pra gente aqui. Lá não foi feito nada, lá a gente só abriu espaço para a planta ser ela. Então nós simplesmente preparamos as covas, eu passei um pouco de pó de cinza em volta e um pouco no fundo das covas, porque o terreno aqui é um pouco, o solo aqui é um pouco ácido, então nós colocamos só um pouquinho de pó de cinza e transplantamos com o solo que a gente preparou, que é aquela mistura de raspa de coco, humus de minhoca, perlita, terra vermelha e tem um pouco de cinza e bocacho também. O bocacho é aquele resto de composteira, para já dar um fertilizante orgânico sólido, já desde do primeiro momento dela na terra, né? É só o que a gente colocou e agora a gente está seguindo com as fertilizações das composteiras líquidas e com o esterco de cavalo que a gente está misturando com algumas outras folhas e um pouquinho de fruta que a gente recolhe aqui também para melhorar um pouco o nutriente. Apesar de que aqui eu já falei isso também, a gente trata os cavalos no coxo 3 vezes ao dia. Então é ração, aveia, é feno, é silo de milho. Então já é um esterco que ele é um pouco mais rico, né, de nutriente do que se a gente for simplesmente pegar esterco de cavalo que fica solto no pasto. E o esterco de cavalo é de todos o menos eficaz, né? Então a gente está dando uma melhorada. Eu já trabalhei e gosto de trabalhar com a cama de frango, que é muito rica de nutriente, mas a gente tem que tomar cuidado também, porque é perigoso queimar a raiz da planta, de tanto nutriente que tem. E o esterco de vaca também é muito bom, especialmente se a vaca também estiver sendo tratada no coxo, com ração, com um pouquinho de milho, aí o esterco da vaca fica mais potente ainda. O de cavalo é o que tem menos para oferecer para a planta dos 3, mas também tem muito. Tem muito nitrogênio para oferecer e a gente está complementando, né,
com algumas coisas para poder ter mais nutriente e compensar essa falta que não é uma falta, é uma diferença, né, de nutrientes que acaba tendo um pouco mais em outros tipos de esterco. Mas é isso, acho que aqui dentro da estufa essa semana o que dava para a gente mostrar e falar era isso daí.